Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do clássico deste domingo entre Vitória e Bahia. Tem tudo para ser um jogaço no Barradão. Eu já faço uma pergunta para você, torcedor. Quem vence o clássico deste domingo? Vitória ou Bahia? Deixa nos comentários aí a sua opinião. A sua opinião ela é muito importante. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vitória, tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje. Fala de Jair Ventura sobre o Bavi, é final de Copa do Mundo! Já, né? Tem Copa do Mundo esse ano, mas essa aí no regional, no estadual da Bahia, que o Bahia tá tranquilão lá na primeira colocação e o Vitória também na zona de classificação, mas um pouco mais atrás. É uma Copa do Mundo mesmo para os rivais baianos, Elton Serra? Para o Vitória acaba sendo porque o Vitória colocou o time principal pela primeira vez na temporada no meio de semana e venceu seu primeiro jogo no Campeonato Baiano, né? Entrando na zona de classificação. O Bahia também colocou o time principal no meio de semana, mas os 3 jogos anteriores já haviam sido vencidos pela equipe alternativa, né? Uma mistura de sub-20 com alguns jogadores reservas. O Bahia, nesses 4 primeiros jogos, fez 15 gols. É um time muito ofensivo, né? Tem sido uma equipe bem consistente. Tem um elenco melhor, terminou a temporada melhor que o Vitória, né? Que brigou para não cair até a última rodada. O Bahia tem essa visão ainda da segunda fase, né, da Libertadores, antes da fase de grupos. Então tem mirado também dosar mais o elenco. Mas acho que o Jair Ventura tá certo. Ele precisa encarar esse jogo como o jogo do ano. Porque é o começo de temporada, o Vitória precisa dessa afirmação, precisa ser um time que passe confiança para o seu torcedor, de que será um ano diferente, né? De um time que não vai ficar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro de novo, né? Brigando para não cair. Então acho que é um jogo importante, mas é importante para o Bahia também, porque o jogo é no Barradão, Johnny, e o Bahia não vence no Barradão desde 2020. Né? Vamos para a 6ª temporada consecutiva e o Bahia não consegue vencer o Vitória no Barradão. Então é um estádio onde o Vitória é muito forte. Em Salvador, infelizmente, com torcida única, né? Então 100% da torcida será rubro-negra. Então o Vitória tem esse fator mando de campo ao seu favor que vai fazer muita diferença nesse jogo. É um Bahia melhor, é um Bahia com elenco melhor, é um Bahia que começou a temporada melhor, mas joga num estádio onde sente muitas dificuldades, onde Vitória costuma ser muito forte, que deixa também um clássico interessante pra gente acompanhar no domingo. Tá quente, viu, Johnny? Tá calor e deve ser um calor infernal no Barradão, que faz muita diferença no domingo. Bom saber que está calor na Bahia, viu, Elton Serra? Meu garoto. Também acontece o Bavi no Campeonato Baiano. O líder Bahia visita o rival Vitória, que está na 3ª posição. Vamos com as prováveis escalações. O time do Jair Ventura, Gabriel no gol, 3 zagueiros, Edu, Camutanga e Richelli, com Matheus Silva e Ramon, Baralhas e Kaique, lá na frente, Eric, Cantalapiedra e Renato Kaiser. O Bahia do Ceni, que fez aniversário nesta quinta-feira. Ronaldo, Gilberto, Santiago Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. Esse time do Bahia é aquele lá do começo de 2025, quando o Bahia jogava um dos melhores futebols do Brasil. E aí, por conta de várias lesões, esse time acabou sendo despedaçado, mas é forte. Muito forte, né? Caio Alexandre com Jean Lucas. Jean Lucas é uma dupla de volantes interessante. O Everton Ribeiro, você nem precisa falar da qualidade dele. O próprio Eric Pulga, o Ademir vem jogando bem. O William José é um jogador experiente. Nesse cara a cara ali, Bahia e Vitória, o favoritismo é muito do Bahia, né? Mas tudo pode se equilibrar quando o mando é da equipe do Vitória, né? E o Jair Ventura é um técnico experiente também, é um técnico que encontra soluções. Então acho que vai ser um confronto, tem tudo também para ser um confronto muito equilibrado. Fez uma reta final de Brasileirão ano passado importante, merece os créditos e torcida única. Isso pode também desequilibrar o clássico, assim como aqui em São Paulo. Bahia e Vitória, por conta de algumas
alguns problemas graves que aconteceram lá em 2017, agora teremos apenas torcida única. E isso, cara, é um fator decisivo nos clássicos. Sim, com torcida única a gente tem em São Paulo, em Minas Gerais a gente não tem, né? Não. No Rio de Janeiro também não tem torcida única, mas aqui em São Paulo, como eu falei, que o Palmeiras é favorito por ter a torcida única e no estádio vai jogar sem torcedores do São Paulo, eu não consigo cravar isso no Bavi pelo talvez o equilíbrio ali da torcida com um time melhor da equipe do Bahia. Não dá para cravar que o Vitória vai ser favorito nesse jogo mesmo jogando em casa. Bora pro intervalo e a gente já volta com mais esporte agora. Fica aí. Vamos dar um pulinho na Bahia agora com o Marinho Júnior, as informações aqui no Debate Pronto. Boa tarde para você, Marinho Júnior. Cadê? Vamos lá, tudo bem? Uma boa tarde para você, Edilson. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, Renê. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Debate Pronto. Olha só, Edilson, final de semana tenso no futebol baiano. Isso porque domingo tem Bavi no Barradão. E Bavi, ele é um campeonato à parte, né? O Bahia tá ali disparado, 100% de aproveitamento, líder do Campeonato Baiano, enquanto o Vitória ganhou a primeira. O Vitória utilizou 10 atletas que voltaram da Copinha na terceira rodada do Baiano. Antes havia utilizado jogadores reservas e sub-20 e tinha empatado os 3 jogos. Utilizou agora os atletas considerados titulares e também, com a presença do Jair Ventura, venceu a Juazeirense por 4-0 e conseguiu entrar no G4 do Campeonato Baiano. Já o Bahia, o técnico Rogério Ceni tem comandado a equipe desde a primeira rodada, porém 2 jogos com atletas do sub-20 e também alguns atletas que retornaram de empréstimo, como exemplo o Marcos Vitor, o João Paulo e o Luiz Gustavo fazendo as suas estreias no início da temporada. Foi o time que o Rogério mesclou e contra o Galícia utilizou um time reserva. Já na última partida, contra o Barcelona de Ilhéus, o Rogério mandou a campo, como a gente costuma dizer aqui, o Bahia Prime e venceu por 5-1. E agora a dúvida que fica é a seguinte: como o Rogério vai mandar o time a campo no domingo no Barradão, já que na quarta-feira tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e como o Jair Ventura vai mandar também o seu time a campo, já que na quarta-feira também ele tem a equipe do Remo, as 2 equipes estreando no Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. Vou aproveitar aqui e deixar uma pergunta para o nosso querido Renê, que treinou, né, Edilson, tanto Bahia quanto Vitória. Belíssimas passagens pelas 2 equipes o Renê Simões teve no futebol baiano. E a pergunta, viu, Renê, é a seguinte: quem chega melhor para esse Bavi? Um Bahia que teve o Rogério desde a primeira rodada ou um Vitória que jogou apenas uma rodada com o seu time principal, comandado pelo Jair Ventura, já que antes era o Rodrigo Chagas e o Vitória tendo aí o seu fator casa? Como é que vai ser esse domingo de Bavi no Barradão, meu querido Renê? Um abraço a todos. Abraço, Marinho. Renê que foi técnico do Vitória e do Bahia. Vai ser fácil chegar lá no campo não, né? Não, porque né? Ali a chegada, o bicho que é muito gostoso, muito gostoso. Campo do Vitória, você tira vantagem em cima disso, né? Eu jogando com Vitória, consegui ser campeão, eu consegui a proeza de ser campeão invicto do campeonato baiano, mas depois consegui cair com o Vitória da Série B para a Série C. Eu caí. E foi uma das maiores lições, porque eu tenho tudo anotado lá. E aí, quando eu fui trabalhar no Curitiba, eu sabia o que eu não deveria fazer. Porque o que eu fiz lá e teve muita coisa minha também. Agora, eu acho que o Bahia chega um pouco melhor pela estabilidade que o Rogério tem, que o Jair não tem ainda, né? O Rogério é um projeto definido pelo City, já está há bastante tempo, acho que já é a 3ª temporada do Rogério. Então, o fato de você conhecer todos os jogadores já conheceram o teu modelo de jogo, os teus conceitos para jogar dentro de casa, fora de casa, ganhando, perdendo, tudo isso é importante. E o Jair vai montar. Agora, nós conhecemos bem o Jair, né? O Jair faz aquele esquema dele que, meu filho, fecha aqui, se você deixar eu vou lá e te espeto e ganho o jogo. O time do Jair passa a ter sangue, né? E ganha. O time do Jair é um cara, aquilo que eu falei. Ele sempre faz um bom trabalho, trabalho o Jair. Então vai ser um grande jogo. Acho que por esse ponto o Bahia está um pouquinho melhor,
mas por jogar lá dentro do Barradão, lá o negócio é quente. Ontem me bateram que o Jair quer, porque quer o Lelê, atacante que retornou agora de empréstimo ao Fluminense. Ele acha que tem a característica ideal para ir para o Vitória. Ele tentou já no Goiás, levá-lo para o Goiás no Donizete estava acabando de me perguntar pelo Lelê. Cadê o Lelê? Tá ali. Gosto do Ele estava Lelê. até no banco, acho que ontem estava no banco. Não sei, fiquei na dúvida agora se estava. Confere para mim aí, diretor. Eu achei até que ele fosse entrar. Ou se não entrou, se ficou fora, está indo para o Vitória, né? O John Kennedy entrou depois. Entrou, É uma bela contratação, o John né? Kennedy, você sabe que eu te adoro pessoalmente e tenho uma admiração como jogador também. Mas quando eu vejo que você vai entrar no lugar do Everaldo, eu falei, não é possível que quem nos deu o título da Libertadores é a reserva do Everaldo. Ai. Tá dando mole. Bom, vamos dar um pulinho lá em Porto Alegre. Quem chega agora é o Além de Palmeiras e São Paulo, meus amigos, outros 4 clássicos regionais vão agitar o fim de semana pelo Brasil. O Grenal 449 será o primeiro dos técnicos Paulo Pesolano e Luiz Castro. Boa sorte para os dois. Em Minas, o primeiro Atlético e Cruzeiro da temporada terá a presença das 2 torcidas na Arena do Galo. Postura elogiada por Bruno Spindel, diretor de futebol da Raposa. Nada de torcida única por lá. Domingo tem Fla-Flu no Maracanã, só que com o mando do Fluminense, Flu-Fla. Os times devem colocar os seus principais jogadores. A gente tem também o clássico em Salvador, né? Acabei não citando esse clássico na abertura do programa. Vitória e Bahia pela 5ª rodada. O Fluminense, ele nos últimos anos foi o carioca que deu mais trabalho para o Flamengo, isso é inegável. Mas o Flamengo é favorito nesse jogo? Eu acho que, cara, favorito talvez seja. Talvez seja até pelo time que tem aqui. O Fluminense, assim como o Flamengo, né? O Fluminense, gente, ele não tem nem calendário temporada passada de tão apertado. Calendário para descansar, me refiro, né? Sim. Porque foi o melhor 4º time do mundo, né? É. Pouca gente lembra disso. Na Copa do Mundo de Clube chegou até a semi, 4º melhor time. E teve uma campanha tão dura quanto a do Flamengo, que terminou a temporada jogando o Mundial de Clubes. Então essas 2 equipes praticamente não descansaram em 2025. Então por isso iniciaram o Campeonato Carioca praticamente poupando o time inteiro. Agora, força máxima por força máxima, eu acho que o Flamengo não só é favorito contra o Fluminense, mas seria contra qualquer clube do futebol sul-americano. E, quizás, da América do Norte também, a América Latina como um todo. Eu tô apostando num empatezinho nesse jogo aí. Choradinho. É. Se o Flamengo ganha, praticamente encaminha a classificação também já. O Flamengo que ainda está fora da zona de classificação, mas claro, um pontinho talvez já resolva a história do Flamengo momentaneamente, né? No final, ao término dessa rodada. Atlético e Cruzeiro, Capelanes. Estava até falando com o Everton Guimarães mais cedo no jogo aberto, né? 2 nhaques, né? Quando você espera alguma coisa do Cruzeiro, vai e perde em casa para o time de Governador Valadares, com todo o respeito. Ele concordou com você sobre... Claro que não, né? O clubismo não permitiu, né? O governador do estado de Minas Gerais. Mas o que você pode esperar? Então, cara, esse é o problema. O que eu posso esperar do Atlético Mineiro? Quais são os indícios positivos que o Atlético Mineiro entrega para o seu torcedor nessa temporada? Oscilando, perdendo, empatando, crise fora de campo. Jogadores terminaram a temporada passada com o bolso para fora durante o treinamento para mostrarem para o público em geral e para a imprensa que não estão recebendo. Então, assim, eu não sei se dá para esperar muito desse Atlético Mineiro nesse atual momento. O Cruzeiro eu estou pagando para ver ainda. Temporada passada me venderam um super Cruzeiro, não ganhou nada. Nem na final da Copa do Brasil chegou. Então, nessa temporada com a chegada do Tite, esperava um pouco mais de futebol. Entendo, não teve ainda praticamente nenhum momento aquele time 100% montado, força máxima. Mas quem sabe agora possa pelo menos iniciar uma retomada de boas vitórias em cima do maior rival, o Galo. Estou esperando aí um 0-0 para ser bem sincero, viu, Tomás? Eu palpitei hoje no rádio 2-1 para o Cruzeiro. Vamos ver. Vamos ver. E aí, Inter e Grêmio, Vitória e Bahia. Olha, o Inter eu acho que... eu não gosto muito dessa palavra, né? Que é meio clichê, é reconstrução. O Inter quase que a temporada passada fez uma ou outra contratação nada bombástica para essa temporada, muda de treinador, é bem verdade. E o Grêmio, ele tem praticamente uma manutenção de base, com o Carlos centroavante jogando bola, o Carlos Vinícius, um ou outro reforço também. Eu acho que o Luiz Castro é mais treinador do que o Pesolano. Então, assim, por mais que seja no Beira-Rio a partida, o Grêmio, nos últimos confrontos contra o Inter, tirando o último estadual, tem levado a melhor. Se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que é pouco, eu diria 1-0 Grêmio. Certo. Muito bem. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí os jogos de hoje, né?
Os principais jogos de hoje teremos São Bernardo e Mirassol pelo Campeonato Paulista, Ponte Preta e Noroeste, Palmeiras e São Paulo pelo Paulista. Pelo Carioca, Botafogo e Bangu, Campeonato Gaúcho, São Luís e Ipiranga, Avenida e Novo Hamburgo, Guarani de Bagé e Inter de Santa Maria. Aí Campeonato Mineiro, Norte e Pouso Alegre, o RT e Itabirito, Uberlândia e América. Aí Campeonato Paranaense tem bastante jogos aí no dia de hoje. Campeonato Baiano, Jacuipense e o Galícia. Aí Campeonato Goiano, Campeonato Pernambucano, Sport e Vitória, Imperatriz e Maranhão, pelo Campeonato Maranhense, pelo Campeonato Paraense, Remo e Bragantino, Águia de Marabá e Santa Rosa. Aí Campeonato Potiguar, América de Natal e ABC, é clássico. Campeonato Alagoano tem clássico também, CSA e CRB. Aí Campeonato Brasiliense, Mato Grossense, Paraibano, clássico Botafogo e Souza. Campeonato Piauiense, Campeonato Sergipano, Sul Mato Grossense, Acreano, Amazonense, Capixaba, Rondoniense, Rorainense, Tocantinense, aí Paulista 2 e também tem muitos jogos aí pela Europa, Campeonato Inglês, Espanhol. Dia de final de semana assim, sábado e domingo, são muitos jogos aí pelo Brasil e o mundo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.